Aqui é um exercício para determinar a derivada da seguinte função. É um exercício aí bem completo que usa a regra da cadeia e algumas transformações. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o logaritmo para ambos os lados da função aí, tanto o lado y quanto x ln x. Geralmente quando tem logaritmo, expoente, de alguma forma assim, é bom aplicar logaritmo dos dois lados. Agora a gente usa uma propriedade de logaritmo, no qual o expoente, no caso aqui é o próprio logaritmo, ele vem para fora e vem multiplicando. Então vai ficar logaritmo vezes logaritmo, resultando em logaritmo ao quadrado. Aqui vamos redefinir a função logaritmo de x como uma função t. É uma função de apoio que a gente vai utilizar depois na regra da cadeia. Uma coisa importante é o seguinte, sempre quando a gente tiver funções complexas assim, definir funções intermediárias, aí usando a função de apoio, o logaritmo de y vai ser igual a t ao quadrado. Usando a propriedade de logaritmos, podemos reescrever y como a base e elevado a t ao quadrado. Note que essa relação é muito interessante, porque o y foi reescrita de uma outra forma com uma outra variável, no caso a variável t. Vamos dar um destaque aqui para essa relação, porque a gente vai usar mais para frente. Buscamos a derivada de y, que é y', representada por uma razão entre o diferencial da função df pelo diferencial da variável x, dx. Quando introduzimos uma variável de apoio, podemos utilizar a regra da cadeia dessa forma aí representada. Basicamente, a regra da cadeia faz com que a derivada de y' seja reescrita com um produto de duas derivadas, y' e t', sendo que o ponto é em relação à variável t e linha em relação à variável x. Portanto, a gente precisa encontrar duas derivadas aí, y' e t'. Lembrando que y' é a derivada de y em relação à variável t e t' é t em relação a x. No caso, a função t é logaritmo de x. Derivada de logaritmo de x em relação a x é a solução conhecida que é 1 sobre x. Vamos agora encontrar y', né, a derivada de y em relação à variável t. Agora, lembra o que é o valor de y? A gente tinha colocado lá em destaque y igual a e elevado a t ao quadrado. Vamos substituir aqui e encontrar a derivada. Aqui a derivada de e na t ao quadrado em relação a t, nós vamos mais uma vez usar a regra da cadeia para utilizar como variável intermediária t ao quadrado, ok? Então vai ficar a derivada de et ao quadrado por diferencial de t ao quadrado. E aí o diferencial de t ao quadrado em relação a t. A primeira derivada aí de et ao quadrado em relação a t ao quadrado é et ao quadrado mesmo. E a segunda derivada de t ao quadrado em relação a t é 2t. Agora vamos às substituições. Note que et ao quadrado é, vejo em rosa lá, que é o próprio valor de y. E o t é logaritmo de x. Então vamos substituir aí. Então substituindo dá y' igual a y vezes logaritmo de x. E o valor do y é do enunciado do problema, x elevado na ln de x. Então substituindo aí, então y' é x logaritmo de x vezes logaritmo de x. Agora vamos lá, e é o seguinte, o que é y'? Y' da regra da cadeia lá, veja lá, é y' vezes t', ou seja, a derivada de y em relação a t, né, o y' a gente descobriu. E o t', a gente descobriu também. Então vamos substituir os valores aí de y' e t'. Dá esses valores aí. Então y' vai ser 1 sobre x logaritmo de x, x ln de x. Reescrevendo isso aí, 1 sobre x é x menos 1, aí x logaritmo menos 1 vezes ln de x. Esse é o resultado final.